Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Cultura Debate e hoje recebendo o gerente da Aviação Montenegro, Júlio Herle. Muito boa noite, seu Júlio. Boa noite, Leandro. Boa noite aos telespectadores da TV Cultura. Estamos aqui para debater então sobre transporte, né? Isso. E sobre a empresa, eu acho que a gente pode começar por esse assunto. Afinal de contas, esse 2018 é muito especial, né? Porque são 70 anos de empresa. Exatamente, Leandro. Nós estamos esse ano, em mês de maio, completamos 70 anos, né, de operação do transporte público aí de Montenegro, que iniciou com uma linha Montenegro-Porto Alegre, né? E a gente era, no início, um sistema bem precário, né, de transporte, né, que faltava muito de, sim, aspecto de regularidade também e de possibilidades, assim, né, de oferta, né, porque era, na época, né, tinha um trajeto muito difícil de percorrer, né. O senhor tem ideia, sabe essa informação, por curiosidade mesmo, quanto tempo levava há 70 anos o trajeto Montenegro-Porto Alegre? Variava muito, de 2h30, 3h30, dependia muito da quantidade de usuários, né? Mas poderia chegar 3 vezes o que é a média de hoje, por exemplo. Exatamente, é. E ele percorria uma distância muito longa, né? Porque ele saía de Montenegro, percorria aqui ao Paris Novo, a São Sebastião do Caí, né? Uhum. E do Caí, realmente, ele tomava o rumo de Porto Alegre, né? Tudo por estradas não pavimentadas da época, né? E o trecho único que tinha pavimentado, ele era um trecho de São Leopoldo a Porto Alegre, onde existia uma pista só, né? Então, se houvesse encontro de veículos, um tomava uma lateral, né? E o outro seguia. Como existia poucas, né? Às vezes é pouco movimento, muitas vezes ele percorria essa uma via até Porto Alegre, né? Sim, afora que os veículos também, né? Naquela época. Os veículos eram, então, né, Leandro, assim, produzidos de uma base de um caminhão, né, que se mantinha, às vezes, a parte da cabine do caminhão e fazia uma estrutura de madeira, né, que fechada, né, então, às vezes, a carroceria aberta do caminhão era uma fechada, né, e geralmente com possibilidades de transporte sobre o veículo, né? Também, né? Muitas vezes, quando as demandas de passageiros eram maiores, né? Que a oferta de lugares, que era muito pequena também, era 15, 20 passageiros internamente, né? Não passava disso. Isso ainda muito mal acomodados, né? Com bancos, parte toda de madeira, né? Então, as pessoas com dificuldades, como pessoas de idade, senhoras, coisas, ficavam dentro do veículo e os rapazes, o pessoal, os homens com mais habilidades, subiam em cima do veículo, né, para ser transportados. Né? Em cima? Em cima do veículo, né? Então, era essa a forma, assim, né, e realmente o comprometimento de horários era muito em função, né, das atividade que se exercia na viagem, né, de pegar bagagem no lugar, largar encomendas, largar isso. Então era assim, não se observava muito, nem ninguém tinha, né, essa peculiaridade, né, de preocupação do tempo na época. Uma empresa genuinamente montenegrina. Ela realmente assim iniciou, né, com proprietários que tinham oficinas em Montenegro, Otávio Souza, né, e ela buscaram um pessoal assim que auxiliou na compra da frota, né? Com o pessoal tinha o pessoal da Conceição, a família Koch, que é através do Fernandes Koch, que era de Rincão do Cascalho, né? Que já tinha frotas de caminhões, né? Uhum. Na época trabalhando para Brasília Obras Públicas, né? E aí aqui de Montenegro, então, até um taxista, eu não recordo agora o nome, né, também participou da integração de capital, né, do início, né, que eram 5 sócios. Né, São 70 anos de empresa
Sim. E o seu Júlio já está na Vinhos há quanto tempo? 50 anos. 50 anos, né? Só perdeu os primeiros 20 Perdi ali. os 20 anos, porque não tinha condições de Agora, estar presente. Aí seria, ou não, quase não era nascido, ou seria trabalho infantil, né? Mas... Exatamente. Eu iniciei com 13 anos, né? Trabalhar na empresa. Na época era permitido, a gente tinha uma carteira de profissional de menor, né? E comecei como office boy da época, né? Fazia serviços diversos, né? Para a empresa. Logo me integralizei logo na atividade, assim, de escriturário, né? E fui crescendo, né? Nesses 50 anos, Júlio, o mundo mudou muito. Mas o que se diz é que se a gente pegar os últimos 10 anos, parece que aconteceu uma velocidade muito maior do que os outros 40. Nesse setor de transporte, parece também que nos últimos 10 anos muitas coisas e mudanças sociais, comportamentais e também tecnológicas afetaram muito esse setor de transporte coletivo rodoviário? Assim, Leandro, eu diria, né, os 10 anos realmente foi uma mudança, né, em termos, né, de tecnologias e foi muito grande, né. Mas na área de transporte tem outros indicadores, né, de mudanças bem mais contundentes, que pode-se dizer assim, né, que até os anos 60 nós tínhamos 30% da população em área urbana. Perfeito. Né? E a partir do êxodo rural, né, que nós tivemos no Brasil, principalmente nos anos 70, né, essa matriz se inverteu, né? Nós passamos a ter hoje mais de 80% da população estão nos grandes centros urbanos. Então, assim, a gente diz, o Brasil não tem estrutura de transporte, não tem, né? E realmente, né, não tem, uma das questões mais impactantes foi essa mudança, né, que outros países, né, veio a Revolução Industrial na Inglaterra, né, e atingiu outros países, né, isso levou 100 anos, 150 anos, né, então foi muito mais lento, né, e muito mais fácil de ser adaptado, né, nos perímetros urbanos, né, essas mudanças, né, construção de vias adequadas, largas. E no Brasil não, foi um boom, né? Isso veio de um dia para o outro, né? E isso aí atropelou tudo que é estrutura. Isso aí a gente pode ver na infraestrutura de fornecimento de água, luz, telefone da época, foi impactante dos anos 70, né? Tanto que abriu tanto assim nas novas tecnologias, né, a possibilidade de entrada muito fácil no Brasil, né, das outras tecnologias, né. E aí houve aquele problema assim no transporte público, né, que não atendeu inicialmente, né, a expectativa da população, né. E se passou os anos, né, houve a Constituinte, né, que alterou bastante a estrutura de gestão do transporte público, né? Eu diria assim, foi um outro problema mais impactante, né, que as coisas tecnológicas, né? O que ocorreu em 88 com a Constituinte, né? O transporte público em geral era todo ele com gestão federal, né? Ele é a velha história, né? Vamos reunir o dinheiro para o bolo e depois distribuir. Perfeito. E assim era a estrutura de... Isso foi em tudo, foi na área da saúde, foi na outras áreas da educação, né? A gente hoje vê que se fala muito, né, que era tudo decidido em Brasília, né, na época do regime militar, né? Isso aí foi realmente para ter um controle do país. Perfeito. Né? Então são coisas assim bem marcantes que hoje está aí, né? Bom, aí o que ocorreu, né? Na Constituição de 88, né, foi alterado a gestão do transporte público, né? Existia a Empresa Brasileira de Transporte Urbano, né, que foi distinguida, né, na época e foi repassado para os estados e municípios dentro da esfera de transporte estadual para as esferas estaduais e transportes municipais para as esferas municipais em termos de estruturas, né? Porque antes existia uma gestão, né, mas não em termos de montagem de estrutura. Aí, a partir dali, foi uma obrigação
dos estados e municípios realmente tomarem domínio da estruturação do transporte. E nós temos a Metroplan, por exemplo. Exatamente. Foi isso. Existia o DAIR só na época, né? O DAIR controlava linhas de longo curso. Não tinha nenhum setor dentro do DAIR que controlava especificamente um crescimento do transporte. Ele era muito engessado, né? Ele era uma forma, né, de crescimento, assim. Uma linha, para se colocar uma linha, na época não existia assim definição por ruas, por bairros, por coisas, eram as cidades, né? Uhum. Então isso dentro até muito assim, né? Interessante, né? O pessoal conhecer. Existia, né, os investidores do transporte, né, que são os operadores, né, que começavam a colocar ônibus à disposição sem nenhum regulamento oficial, né? Então as empresas, se vocês vão ver as empresas de Porto Alegre, as empresas urbanas, né, elas cresceram sem um início de um regulamento. Elas realmente tinham o motorista que tinha condições, comprava ônibus e pegava mais colegas e sócio e ia ampliando atendimento. Tá surgindo um bairro novo, vamos botar ônibus lá, vai dar bastante passageiro, né? Mas sem interveniência do setor público num primeiro momento. Só tinha uma licença lá e vai embora. Exatamente, como a implantação de novos núcleos habitacionais, não existia, né, os impactos, hoje os estudos de impactos na área. Era uma outra época, era um outro contexto. Outro contexto que se criou por uma situação não organizada, que eu quero dizer assim, né? E hoje nós estamos pagando por isso, né? Hoje o transporte público é totalmente incipiente, né? Não dá para se admitir, né, que ele tenha condições de atender hoje a expectativa da comunidade, né? Pois isso que é justamente aí que eu ia chegar, porque olha só, Júlio, a gente vê não só aqui em Monte Negro, qualquer lugar do Brasil, lugar né? do Brasil. O que o usuário quer? Opções de horários, o maior possível, menor tarifa, maior conforto. Exato. É isso que se quer basicamente, né? E aí a empresa tem todos os insumos, tem as linhas que são irregulares em termos de movimentação, né? Tem os insumos como o diesel, tem a renovação da frota, né? Que é outra coisa que os contratos muitas vezes exigem, renovação a cada período cada vez mais curto. Enfim, dá para equacionar isso, é possível garantir essa equação toda para o usuário? Isso não está sendo atendido, né, Leandro? E eu vou te explicar de novo, voltar ao problema da Constituinte, né? Nós tínhamos a empresa brasileira de transporte urbano que já tinha um corpo, né, de técnicos, engenheiros, né, que já tinham desenvolvido um padrão de veículo adequado para o transporte público, já tinha estudos elaborados para vias segregadas em todas as cidades brasileiras, né? O que é a via segregada? Exclusivamente para o transporte público, né? Utilizado para o transporte público, prioridade para o transporte público, né? E isso aí foi interrompido, tudo isso aí, né? Porque se deu um corte ali, não se desenvolveu mais. Então, tudo que era uma possibilidade, assim, de criar uma forma de transporte eficiente para o público, que trouxesse, vamos dizer, atratividade, ele se perdeu ali. Por quê? Porque as vias segregadas nada mais nada é para um futuro implementação de um VLT, um veículo leve sob trilhos, né, que poderia ser hoje em todas as cidades desenvolvidas do mundo, tem. No Brasil não tem, agora colocar no Rio de Janeiro, lá uns trechos pequenininhos, né? Porque agora mesmo eu estava olhando um estudo assim, o transporte por ônibus é o transporte mais barato que tem para implantação, né? Mas ele se torna caro como investimento público, porque ele consome muito, né? Mão de obra, os insumos, né? E uma série de coisas. Então ele deveria crescer numa situação de um maior investimento por exemplo, hoje, só para dizer assim, se faz 426 quilômetros com linhas de ônibus
para se fazer 14 de VLT, 7 de metrô, né? Então, vê a distância para se construir um metrô em termos de investimento, né, para o que se pode oferecer. Mas nós não podemos pensar que o ônibus seja um meio de transporte mais eficiente por causa do custo de implantação barato. Né? Ele deveria ser o início, né, da atividade para criar demandas de passageiros e se medir os locais com maiores demandas para começar a investir. Então, é como qualquer outro setor da vida pública, né? Precisa de investimentos, né? Para te ter vamos dizer, uma prestação de serviço eficiente que cria uma atratividade para a população utilizar, são investimentos que dê conforto, né? Como tu falaste, é oferta, né? Bastante oferta, estrutura, né? Estrutura que tu mencionaste. O que é uma estrutura, né, de um transporte? Tem que ter vias adequadas, né? Tem que ter pontos, né, bem estruturados, com abrigos, com locais onde é que o pessoal fica abrigado de chuva, intempéries e coisas assim, né? Informação, né? Isso é preponderante a informação, né? Toda pessoa, quando ela vai para um ponto próximo à casa dela, ela tem que saber que hora, aonde ela quer ir, os horários que tem para ela ir para voltar, para ela se programar. Né? Nós não conseguimos isso no Brasil, não conseguimos tocar numa cultura, né, até, né, porque hoje, se tu olhares, né, grande parte da nossa informação que a gente bota nos pontos de parada, eles são depredados, né? Agora, recentemente, nós botamos os avisos, né, do novo contrato. Primeira semana foi arrancado adesivos, então tu tem que... E te encarece muito, né, no Brasil, por exemplo, né, tu fazer qualquer coisa em prol, né, da comunidade, porque tu tem esse problema, né, da cultura nossa que é de não valorizar as coisas públicas, né? Então também é. Então eu diria assim, por que o transporte público é incipiente? É culpa de governo, né? Culpa dos próprios operadores que ficaram, né, fazendo o transporte sem muito apontar, porque tinha um receio, porque iniciou de uma forma muito amadora o transporte. Não foi feito um contrato no início da operação lá, né, para resguardar, né, e dar provimento a investimentos e coisas assim para o transportador, né, e ele ficou quieto. Erro do transportador também, né, do operador, né. E a cultura do povo, né? Que a nossa cultura, ela é lei de Gerson, né? Se tá bom para mim, o resto que se exploda, né? Então isso é um problema cultural mesmo, né? Da população, né? Isso aí são os efeitos que nós temos do mau transporte público que nós temos no Brasil. E não é Montenegro, isso é Porto Alegre. Outra coisa, assim, gravíssima, né? Se fez as licitações em grande parte do Brasil, mas o poder público não cumpre com os contratos, né? Ele não cumpre. Aí fica uma insegurança jurídica. Aí as empresas têm que acionar o governo, e aí vem aqueles milindres, né? Vamos ser prejudicados porque nós somos contra o sistema e papapá, né? E termina, né, no que nós vimos hoje aqui, que é o transporte público, né? Algumas ilhas aí, né, de prosperidade, e o restante ainda assim... As próprias questões, o senhor fala isso, eu lembro, as próprias questões de distribuição de linhas e de ligadas ao setor em centros maiores, muitas vezes foram alvo, né, de propina, que são no Rio de Janeiro, né? Exatamente. Porque são concessões públicas. E isso aí tudo denigra a imagem do transporte. Isso é 2, 3% do transportador, né? E assume numa situação muito própria, né? Porque o transporte não dá essa possibilidade de propina, né? A margem já é apertada. O que ocorre quando vem verbas federais para um evento. No Rio de Janeiro é bem clássico, né? Certo. Eu recebi enormes verbas, sem
controle nenhum, né? Despejavam lá para realização de Copa do Mundo, Olimpíada. Esse é dinheiro que vem, né, a fundo perdido. Então, isso é um dinheiro que vem com uma parte já destinada a esse mau uso, né? Então, me parece que a maior reclamação que acontece no transporte, aqui no caso da Vinza, é quando a Vinza suspende uma linha, exato, né? Ou, tem menos horário para Porto Alegre, que foi o primeiro destino e é até hoje, imagino, um dos mais mais procurado. Importante para a empresa também. Agora, nos últimos dias, anunciado que a empresa tentou novamente manter a questão da linha Montenegro-Tupandi, mas não teve, né, número de pessoas suficiente. Né? Então, quando a Vinza suspende uma linha, ou quando não tem gente para uma outra linha e as pessoas acabam viajando de pé, enfim, as reclamações acontecem, né? Por outro lado, a empresa justamente se manifesta no seguinte sentido: não é possível eu viajar, para seja que destino for, com 5, 6, 10 pessoas no ônibus. E como é que equilibra isso? Aí veja só como que é realmente montado. Eu quero dizer bem claramente aqui, quando falasse que eu estou 50 anos, eu, quando iniciei na empresa, eu já logo em seguida, né, pelas minhas características assim, de conhecimento da área de custos, né, propícia a desenvolver essas áreas, eu logo já me interessei, né, e comecei a acompanhar os cálculos tarifários, né, de todos os sistemas, né, e isso aí me especializei. Então, o que a gente, né, denota assim, né, o setor público, né, que está tem a gestão do sistema, ele vê também o setor como uma forma de angariar receitas para o erário público, né? Isso é completamente errado, porque é uma situação, né, de que deveria existir, mesmo contrário, investimentos, né, do setor público. Então, são impostos, né? Por exemplo, hoje nós pagamos 5% diretamente sobre a tarifa de ISS e o Funtran em Montenegro. 5, pouco na área estadual, se paga ICMS, se paga isso. São valores pequenos, irrisórios, né? Mas se tu vai somar com o que é pago sobre combustível, né? O que é pago sobre peças, né? Nós temos tem 39% de encargos, né? Bom, aí nós temos 39%. Uma passagem que custaria 10, poderia custar 6,10, né? Já aí só nessa... Né? Aí tu vai ainda, né, ver as gratuidades, né? Quem paga as gratuidades? É quem paga a passagem regularmente. Os demais usuários, claro. Porque o que ocorre? Como é que é feito o cálculo tarifário? O cálculo tarifário é a soma de toda as despesas, né, oferida no sistema, para operar aquele sistema, e dividido pelo número de efetivos de pagantes, né? Então, o gratuito ele não contribui com nada, né? Mesmo contrário, ele só vai ocupar. E outro problema gravíssimo que tem nisso tudo, né, Leandro, é o problema que se cria em termos de legislação e controle das gratuidades, né? As empresas, elas têm uma dificuldade muito grande, né, de montar a estrutura de pessoal, por exemplo, habilitada a operar num universo desse aí cheio de exigências, né? Tem gratuidade para o idoso, tem deficiente físico, para o policial, para o carteiro, para o oficial de justiça, para os fiscais do sistema, e aí vai, aí outras de doenças, né, portador de HIV, portador disso, aquilo, são coisas que não ficam visíveis publicamente, ninguém está enxergando, né, o cara tem um cartão ali, está viajando, ele está pagando a passagem, não está pagando a passagem, ele é Então, isso tudo foi jogado para dentro do transporte público, né, com o chapéu do político, né, certo, sem se preocupar numa contrapartida para o outro usuário, né, não precisar pagar tanta passagem, Então, no cálculo tarifário, por exemplo, de Montenegro, todas as gratuidades, né, que hoje é 18% de gratuidades, isso dos impostos que nós temos, e mais, hoje, vamos dizer, como eu falasse assim, existem linhas, né, que não têm demandas para ser mantidas, né, tem as linhas do interior. Então, hoje, o usuário do transporte urbano de Montenegro
10% da passagem dele vai para ser mantidas as linhas do interior, né? Então ele tem 10%, mais 18, são 28. Só aí a passagem dele poderia ser de 3,50, poderia ser 2,60. Perfeito. Tu imagina, subsidiando. aí é o tal de círculo vicioso do transporte público, né? Se eu tivesse uma tarifa de 2,60, quantos horários mais eu podia oferecer dentro da cidade? Quantos usuários teria, né, utilizando? Porque a população, ela bem, ela analisa, né, e ela é prática, né? Eu vou gastar tanto aqui indo com o ônibus, e vou gastar tanto indo com a moto, indo com o carro, eu vou gastar menos indo de carro e coisa, vou ter o horário, vou ter tudo, né, a hora que eu quiser ir. Então não se pensa, se vai a parte, né, de interesse público, né, aí, né? Claro. Vai o meu interesse particular, né? E tá certo, né? Não podemos. Acho que a empresa também tem que pensar aí acontece que nem agora, né? Ano a ano está diminuindo o número, né? Aí o que ocorre? A passagem vai tomando elevação acima da inflação. E aí está fadado a terminar mesmo o transporte público, né? E agora, liberação de aplicativos sem nenhum custo, né? Se o aplicativo fosse também colocado todos, a parte de tributação, né? A parte de obrigação social... Você vê como uma concorrência desleal. Tem concorrência desleal. Seu Júlio, nosso tempo está esgotado, nós teremos outros momentos para conversarmos, porque é sempre bom conversar com o senhor sobre esse assunto que o senhor domina e gosta, afinal de contas está há 50 anos nessa. Isso. Muito obrigado. Muito obrigado ao Leandro, aos ouvintes, né? Estamos aí à disposição para externar um pouco desse conhecimento, né? Que algumas coisas talvez um pouco viciadas, né? Porque que dói às vezes não. Mas por isso no dia a dia, né? Mas é importante, né? O pessoal ver a posição da gente, né? Isso aí. Ficamos por aqui, nós voltamos na semana que vem, 8 da noite, com mais um programa Cultura Debate. Até lá.